Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus. Amém? Convido você a acompanhar comigo nesta meditação matinal nos Salmos. E hoje nós vamos falar do Salmo 23, para que assim possamos aprender verdades preciosas da Palavra de Deus que Ele tem a nos ensinar nesse Salmo. O Senhor é o meu pastor. Essa declaração forma as palavras introdutórias desse salmo. E certamente é o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Foi o rei Davi quem o escreveu e é uma declaração bíblica que significa que Deus é aquele que cuida dos seus filhos. Deus está ativamente envolvido com as necessidades do seu povo. Podemos ver aqui, amados, o Deus forte, o pastor forte, zelando pelas suas ovelhas frágeis, fracas, suprindo as necessidades daqueles que são seus e os apacentando como um pastor que cuida das suas ovelhas. É possível que Davi tenha escrito estes salmos quando já maduro, já com uma certa idade. Alguns comentaristas dizem que era bem jovem, até pela questão dele ter sido pastor de ovelhas, mas acredito em algumas informações que nos passam que provavelmente ele tenha escrito esse salmo já maduro. E provavelmente quando da rebelião de Absalão, lá que a gente pode ver em 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 19. O homem que escreveu, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", havia ao longo da sua vida passado por muitas dificuldades, vencido muitos desafios e visto de perto o cuidado do Senhor. Tinha todas as razões e convicções para dizer: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará". Na declaração "Senhor é o meu pastor", o nome Senhor refere-se ao nome pessoal de Deus, Yahweh, transliterado em português para Jeová. Isso quer dizer que o salmista deixa claro que ele não possui qualquer pastor. O pastor dele é o Jeová. Jeová é seu pastor. Além do mais, originalmente, nessa declaração, o salmista aplica o verbo no gerúndio. O Senhor, Jeová, está me pastoreando. O seu pastoreio é constante e certo. Ele cuida pessoalmente de forma incessante de suas ovelhas. Assim como um pastor que permanece com seu rebanho todos os dias, Deus permanece com seu povo. Nada me faltará. O bom pastor é aquele que supre todas as necessidades das ovelhas de seu rebanho. Com isso em mente, Davi declara de forma enfática que, tendo o Senhor como seu pastor, definitivamente ele não sentirá falta de nada. Essa é a mesma verdade daqueles que declaram com toda certeza: "O Senhor é o meu pastor". E dizem com toda sinceridade e convicção: "E nada me faltará". É interessante isso, né, amadas? É algo assim espetacular. Mas também esta afirmação e esta certeza, isso não significa que por sermos povo de Deus, estamos isentos de passar por dificuldades e provações. Quando Davi diz: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele está afirmando a sua total dependência do Senhor
e sua confiança inabalável de que, independente das circunstâncias ou de qualquer circunstâncias, o cuidado do Senhor estará com ele. Portanto, nada nos faltará. Aflições, vitórias, derrotas, alegrias e tristeza. Nada vai nos faltar. Nós vamos passar, sim, por momentos difíceis. Nós vamos passar, sim, por momentos alegres. Seja qual for a circunstância, se tivermos a consciência que o Senhor é quem zela por nós, quem cuida de nós, não devemos temer mal algum, porque Ele está conosco. Venha o que vier, o Senhor é o meu pastor. Aqui aprendemos uma grande lição com o salmista. Mesmo sendo um homem rico e poderoso, diante do Senhor, ele não se enxergava como o rei mais importante da história. O rei mais importante da história de Israel. Muito pelo contrário, ele se enxergava como uma frágil ovelha que dependia do cuidado contínuo de seu pastor para sobreviver. Davi sabia que nem o seu poder, nem as suas riquezas e suas vitórias, e muito menos suas próprias forças, poderiam suprir as suas necessidades. Nada me faltará, se o Senhor for o meu pastor. Somente se o Senhor for o meu pastor. Precisamos dessa convicção, precisamos dessa confiança, dessa fé no nosso dia a dia. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus no dia a dia da sua vida. Por isso que ele introduziu este salmo com esta frase: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, qual a razão dessa confiança inabalável? O versículo 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Pastos verdejantes, ervas verdes, ervas nutritivas, águas de descanso e não águas corredeiras, era tudo que uma ovelha necessitava para o seu sustento e a sua sobrevivência. Somente o Supremo Pastor é quem poderia lhe fazer descansar em pastos verdejantes e conduzi-los a águas tranquilas. Ele nos faz olhar para estas paisagens para lembrar dele, que somente ele pode nos proporcionar isso. E quando nós olhamos o sentido da palavra pastos verdejantes e águas tranquilas, essas expressões são figuras que remetem à vontade de Deus revelada à sua palavra, que é alimento, água e vida. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 47 e 48 nos faz lembrar Jesus Cristo falando para os seus discípulos, aqueles ouvintes, quando ele fez deu uma informação a respeito do sentido do maná e o sentido dele como pão da vida, mandado por Deus a todos aqueles que ouvirem e crer nele. Alimentar-se do maná não trouxe vida ao povo de Israel lá no deserto, matou a sua fome. Antes, para que tenha vida e vida eterna, é comer da palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá vida ao homem. Eu sou o pão da vida. Quem me comer terá vida e vida eterna. O Senhor Jesus Cristo diz que quem se apropriar dele e da sua palavra, ele como verbo de Deus, a palavra de Deus enviada ao homem, esse terá vida. E aqui, os pastos verdejantes e as águas tranquilas
são figuras da palavra de Deus, as promessas de Deus. As promessas de Deus não faltarão aos que têm o Senhor como seu pastor. A vida com Deus não é só aflições e lutas. Ou seja, Deus sabe que às vezes o melhor fazer é descansar. Existem os momentos de tempestades, mas existem os momentos em que as águas são tranquilas. Assim como ele fez com Davi, ele vai fazer você descansar na sua palavra. A palavra de Deus é o descanso para quando nós enfrentarmos os momentos difíceis. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Salmo 116, 7. Dando sequência, o versículo 3 diz: refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O verso 3 complementa a ideia do verso 2. O alimento providenciado por Deus proporciona descanso, refrigério e restaura a alma aflita, pois é Ele quem guia as águas tranquilas, ou seja, pelas veredas da justiça. O restaurar, o revigorar está através do Senhor, através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, a palavra do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 7. Deus dá descanso ao filho cansado, sobrecarregado e oprimido. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque é leve e suave. O cuidado do Senhor está conectado ao zelo do seu nome, pois Ele é fiel, porque Tu és minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Salmo 31, 3. O bom pastor não apenas aponta o caminho da justiça, mas guia o seu rebanho pela fé. Os servos de Deus, como suas ovelhas, têm diante de si um caminho moralmente justo e compatível com o santo nome do Senhor. Que mensagem maravilhosa, não é, amado? Que verdades preciosas para as nossas vidas. O Senhor nos guia, Ele nos mostra, Ele nos direciona. Ele não somente aponta, mas Ele nos faz andar no caminho da justiça, compatível com seu caráter santo e justo. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da escuridão, o vale da morte, do tormento, do medo, seja qual for a situação ou circunstância, Deus nos conforta, estando presente mesmo nos momentos mais assustadores. O pastor está presente todos os dias de nossas vidas, em todas as circunstâncias. Deus, em lugar de livrar total e imediatamente, Ele trabalha com seus servos, tranquilizando-os, enquanto os guia e protege, com seu cajado e o seu bordão. Para nos dar segurança, para nos dar experiência, para nos dar amadurecimento. E a mensagem que nós podemos tirar aqui é a seguinte: os cenários irão mudar. Momentos bons para momentos ruins. Mas o Senhor sempre será o nosso pastor. Amém, amados? Deus seja louvado, não é verdade? E o versículo 5, na sequência, diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Do verso 4 para o verso 5, ocorre uma transição de cenário. E onde havia pastos verdejantes e água,
os benefícios que o Senhor assim oferece àqueles que são seus, àqueles a quem Ele cuida. Agora há uma mesa posta. Enquanto os versos de 1 a 4 enfatizam o cuidado do Senhor e a confiança do servo, nos versos que se seguem, a ênfase está na missão do servo do Senhor. E aqui faz a gente lembrar esses 2 versículos do papel do servo, do Deus que se fez servo, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o Senhor Jesus Cristo. Esses versos 5 e 6 destacam a finalidade do cuidado dispensado ao homem que se posiciona como ovelha. A figura da mesa preparada tem a conotação de proporcionar prazer a alguém e nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo. A alegria que o Senhor nos proporcionou foi Ele se colocar em nosso lugar para morrer, para assim ser sacrificado. A sua vida em nosso lugar, a sua morte nos proporcionando vida. O sacrifício do Senhor em prol de nós, pecadores. O justo morrendo no lugar dos injustos. Quando nós olhamos também a figura do cálice, do óleo, na cultura hebraica, o hospedeiro costumava saudar os convidados pondo óleo perfumado na cabeça deles, como sinal de honra. O cálice transbordante é uma figura de felicidade e bênção. E aqui nós podemos dizer que a ação do Senhor Jesus Cristo se colocando em nosso lugar, sendo oferecido aos nossos inimigos para morrer na cruz, nos proporcionou a verdadeira alegria. O Senhor derrama sobre nós bênçãos para o seu povo. A morte do Senhor Jesus Cristo veio a nos abençoar com vida eterna. E bênçãos nos proporcionando felicidade verdadeira. E o versículo 6, encerrando, diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esses são os atributos do pastor Deus, que certamente seguirá aqueles que têm Deus como pastor. Bondade e misericórdia em todo momento. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom para a glória do seu nome. A bondade e a misericórdia estarão conosco independente do cenário. O problema é que nós achamos que o cenário é tudo, mas não é. Em outras palavras, não importa se você está passando pelo vale da sombra da morte ou pelos pastos verdejantes. O importante é que o Senhor é o seu pastor. Quando tomamos consciência disso, passamos a viver a vida sabendo que o Senhor é o pastor. Pode vir o cenário que for, eu continuarei crendo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Se o Senhor era o pastor de Davi, é também o pastor de todos os que creem em Jesus Cristo. Nosso Salvador disse: eu sou o bom pastor. Como tal, disse que deu a sua vida pelas ovelhas. É um pastor verdadeiro que ama como ninguém ama as suas ovelhas. Foi esse pastor que nos redimiu e nos libertou do pecado por sua morte. A partir de então, ele promove todo bem, proteção e direção que precisamos. Você crê nessa palavra? Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe. Tenho uma excelente semana confiando nessas promessas. Obrigado, Jesus, por essas palavras que muito falaram no nosso coração. Que a cada dia possamos confiar e depender no Senhor como nosso pastor, hoje e para todo sempre. Amém.